sempre na vida de cada um, amém? O nosso culto de missões, hoje é culto de missões, e o nosso culto de missões ele tem esse propósito, de trazer a igreja, ter a consciência que a igreja ela não é vinde, ela é ide, porque um dia, em algum momento, esta palavra chegou até você, esse evangelho chegou até você, e a gente não deve deixar esse evangelho terminar em nós, parar em nós, temos que continuar pregando esse evangelho. Eu convido a igreja a estar com suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu vou estar colocando aqui os textos aqui no telão para poder facilitar o acompanhamento da mensagem. E, meus irmãos, esse texto ele fala sobre as bem-aventuranças. Mas antes de lermos esse texto, eu vou fazer 3 perguntas para a igreja. A primeira pergunta é: quantos estão felizes por estar aqui hoje na igreja? 1, 2, só 2, tá? Todo mundo. Bom. Segunda pergunta: quantos estão felizes por ter Jesus como o único Salvador da vida de vocês? Todo mundo. Graças a Deus por isso. A terceira pergunta você não precisa responder agora. Deixa para responder no final da mensagem. A terceira pergunta é: você sabe qual é a perspectiva de Jesus para aqueles que são felizes? Vocês sabem quem são os felizes para Jesus? Meus irmãos, a felicidade ela é uma emoção que pode ser causada por diversos motivos, como por exemplo, a realização de um sonho de repente de comprar uma casa nova, um sonho de você ter um carro novo, um sonho de você realizar um casamento. Isso te traz felicidade. A felicidade também ela pode ser realizada por um desejo que foi atendido. De repente você tinha tanta intenção de entrar naquela empresa, de trabalhar naquele supermercado, naquela farmácia, e você pedia: Deus, eu quero entrar nesse emprego, e você montou o seu currículo, entregou lá e pediu que apreciasse com atenção, e daqui a pouco você recebe a notícia: você está contratado. Você agradece a Deus, você fica feliz porque você foi trabalhar naquele emprego. Isso é motivo de felicidade. A felicidade também ela pode ser um hábito saudável. De repente você fez uma caminhada, você fez um passeio com a família, você foi ao shopping, né? E você ficou feliz por isso. De repente você entregou uma bateria de exames para o médico olhou assim: olha, o teu colesterol está bom, o teu glicemia está bom, teu ferro está um pouquinho baixo, vou te passar uma vitamina aqui para você regular o ferro, mas ó, tua saúde está 10, vai ser feliz. E você sai feliz do médico. Meus irmãos, existem muitos conceitos para definir a felicidade. Por exemplo, nos tempos mais antigos, lá com os filósofos, Aristóteles, para ele a felicidade é alcançada quando o indivíduo ele age ali eticamente ou de uma forma virtuosa. Epicuro ele acreditava ali que a felicidade é um estado de tranquilidade e liberdade do medo. Zenão defendia ali que a virtude e a sabedoria são caminhos para a felicidade. Platão acreditava que a felicidade era a finalidade última das ações de um indivíduo. Teve meus irmãos, que disse assim: olha, se você quiser saber sobre felicidade, eu posso falar para você mais de 200 formas distintas sobre felicidade. Ele se chamava Marcos Terêncio. Meus irmãos, se naquela época as pessoas estavam em busca da felicidade, inclusive ali na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi redigida ali por Thomas Jefferson em 1776, ele afirma que todos os homens são criados iguais, têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Portanto, a felicidade ela é uma busca inerente de todas as pessoas. Eu tenho a certeza que você está aqui hoje, na noite deste domingo,
e que em algum momento, hoje, ou nessa semana, ou nesse mês, ou na sua história, você fez essa pergunta, você expressou essa pergunta, você disse: Deus, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz. Muitas pessoas, meus irmãos, elas viajam para os países de primeiro mundo, vão para a Europa, vão ali para os Estados Unidos, em busca do sonho da felicidade. Eu preciso ser feliz, eu quero encontrar esse lugar. Isso faz parte da nossa natureza humana. Somente os doentes, eles dizem: eu quero sofrer, eu quero ficar triste, eu quero ficar em depressão. Mas todos nós que temos saúde em nós, todos nós que acordamos de manhã para respirar, nós queremos: Deus, eu quero viver bem, eu quero viver essa felicidade, eu quero terminar o dia bem. Portanto, meus irmãos, só tem um detalhe: essa felicidade, ela não vai ser encontrada em nenhum outro lugar, senão primeiramente em Deus. E é exatamente isso que Jesus fala. Por isso, ao começar a falar sobre a felicidade, eu preciso voltar para falar de Jesus. Jesus e a felicidade, como que Jesus ele interpretava a felicidade, como que ele definia a felicidade, como que ele enxergava a vida feliz, quem eram os felizes para Jesus. Jesus ali que, ao mesmo tempo homem, ao mesmo tempo Deus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Jesus, ele trouxe uma definição para a felicidade. Qual é? Talvez na sua cabeça você possa estar pensando: mas Jesus ele viveu há mais de 2000 anos atrás, o contexto dele é muito diferente do meu. As circunstâncias em que ele vivia é muito diferente das circunstâncias que eu vivo hoje. Será? Meus irmãos, quando Jesus nasceu, o mundo em que ele vivia era um mundo cheio de instabilidade política, econômica e social. O Império Romano, ele dominava o mundo, e ele trouxe ao mundo aquilo que ficou conhecido como a paz romana. E essa paz, meus irmãos, ela não foi conquistada ali senão pelo uso de muita violência, de muita guerra, de muito massacre. Os romanos, eles dominaram o mundo, eles criaram uma máquina de guerra, e com essa máquina de guerra eles conseguiam oprimir os povos para estabelecer a paz. Lógico, muitos desses povos, eles não aceitaram esse tipo de controle, esse tipo de dominação, esse tipo de opressão, essa espécie de propaganda, e eles começaram a promover algumas revoluções. E em Jerusalém, na Judéia, essas revoluções aconteceram. Não sei se você sabe, mas lendo ali Atos capítulo 5, versículo 36, Gamaliel, ele falou pelo menos de 2 revoluções que aconteceram ali muito próximo de Jesus. Uma dessas revoluções, meus irmãos, ela foi provocada por um camarada chamado Teudas. Aí vai um pouquinho de escola bíblica dominical. Eu convido você a vir para a EBD de manhã, porque está lotado e você aprende muita coisa. Meus irmãos, Teudas, ele achava que ele era um novo Josué. Ele juntou ali um grupo de pessoas contra aquele Império Romano, e olha, nós vamos tirar os romanos daqui, porque eles não fazem nada para o nosso povo. Nós precisamos encontrar felicidade, eles não fazem nada para a nossa gente. Nós precisamos tirar ele daqui, porque eles não resolvem nada. E as pessoas começaram a seguir Teudas, e ele parou em frente ao Rio Jordão, imaginando que o Rio Jordão fosse se abrir, sendo que ao invés de ele encontrar o Rio Jordão aberto, o governador e procurador-geral da Judéia, que se chamava Custo Fábio, ele já tinha enviado um destacamento de cavalaria e caiu de surpresa e acabou com aquela revolta. Foi um massacre. Morreu muita gente, quem sobreviveu foi preso, Teudas foi decapitado, sua cabeça foi levada para Jerusalém e acabou com aquela revolta. Um pouco depois de Teudas surgiu um outro camarada que se chamava Judas. Não é o Judas Iscariotes, não, é o Judas o Galileu. Ele não aceitava aquela cobrança de impostos. Os impostos estão muito altos, é muito caro, a gente não deve aceitar que o nosso dinheiro vá para os romanos, nós não devemos aceitar que o nosso dinheiro vá para César, eles não fazem nada para o nosso povo, nós não aceitamos. E ele juntou ali um grupo de pessoas com ele,
contra esse império romano, no tempo ali do governador Quirino, e esse movimento foi massacrado pelos romanos. Jesus nasceu nesse contexto, em que o coração das pessoas estava insatisfeito, as pessoas elas queriam a casa que fosse delas, elas queriam ali a terra que fosse delas, elas queriam um trabalho que fosse digno, elas queriam pagar os seus impostos e ver as coisas acontecerem, elas queriam ter a liberdade de ir e vir. Jesus nasceu neste lugar, em que as pessoas elas imaginavam que a liberdade acontecesse se elas tomassem as armas, se elas fossem para cima, se elas pegassem tudo, se elas fossem em frente, e de repente Jesus redefine a felicidade. E ao invés de dizer que felizes são os empreendedores, felizes são os empresários, são os fortes, os guerreiros, os soldados, os valentões, os vingadores, os políticos, os acadêmicos, os muito ricos, Jesus disse: felizes são os humildes de espírito, felizes são os que choram, são os nossos, são os pacificadores, felizes são os misericordiosos, felizes são os perseguidos por causa da justiça. E meus irmãos, Jesus ele apresenta aqui uma lista em Mateus 5, com exemplos de pessoas que, da perspectiva dele, que é Deus, são felizes. E para mim essa lista aqui, ela não é uma lista restritiva, limitada, é uma lista exemplificativa. Jesus ele nos dá exemplo de pessoas que são felizes na perspectiva dele, de homem Deus, Deus que se fez homem. É tão diferente da nossa. E ele começa dizendo aqui no versículo 3 do capítulo 5: felizes os bem-aventurados, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Por quê? Por que Jesus disse que os pobres em espírito, eles é que são felizes? Como assim? Primeiramente, meus irmãos, porque nós sabemos que Deus ele resiste ao soberbo, mas ao humilde Deus concede a sua graça. Aí, meus irmãos, eu percebo que Deus ele é seletivo. Se alguém me perguntar: você acha que Deus ele discrimina alguém? Eu vou responder sim. Você acha que Deus é seletivo? A minha resposta vai ser sim. Aqui Jesus disse claramente que o reino dos céus pertence a um grupo de pessoas que são os humildes de espírito. Em outras palavras, eles são felizes porque Deus decidiu salvar os humildes. Você sabia disso? Salmo 149, versículo 4 diz assim: porque Deus se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Deus traz a salvação aos humildes. E ainda mais, Salmo 34, versículo 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de humilde oprimido. Deus traz salvação aos humildes. Não é salvação para todos, mas aos humildes. Por que eles são felizes? Porque a salvação vem para eles. Com quem que você acha que Deus habita? Você acha que Deus habita, manifesta a presença dele de maneira gloriosa e plena em todos os lugares, no meio de todas as pessoas? A palavra de Deus diz: não. Isaías 57, versículo 15 diz assim: diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo, habito no alto e no santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Deus não habita em todos os lugares, Ele não manifesta a presença dele em todos os lugares. Está certo, mas Deus não é onipresente? Sim, Deus ele é onipresente, mas a presença dele se manifesta de maneira diferente, em lugares diferentes e no meio de pessoas diferentes. Claramente a Bíblia nos mostra aqui que Deus decidiu habitar com um humilde de espírito, com um contrito de espírito, com um
abatido de espírito, com o pobre de espírito. Deus está lá, a glória do Senhor está ali com eles. Ele decidiu habitar com o contrito e abatido de espírito. E nesse lugar, meus irmãos, o que a Bíblia diz que há? O que a Bíblia diz que existe? Salmo 16, versículo 11 diz que onde a presença de Deus está, a plenitude de alegrias e delícias perpetuamente. É nesse lugar, aonde a presença de Deus está, que existe alegria perpétua. É por isso que Jesus disse: os humildes eles são felizes, porque Deus está com eles, Deus está salvando, Deus está mudando a vida deles, Deus está se manifestando a eles. Se você quiser me perguntar, quais são as características de um humilde de espírito, de um contrito de espírito? Meus irmãos, eu vou pensar as características de um humilde de espírito. Vou pensar essas características ali, lembrando da história de um homem que foi o homem mais manso da face da terra, que foi Moisés. O homem mais manso da face da terra, depois de Jesus, que foi Moisés. E meus irmãos, Moisés foi o homem que Deus usou para tirar o povo de Israel do Egito. A história do povo de Israel, ela não é conhecida senão por causa de Moisés, que escreveu ali os primeiros 5 livros da Bíblia. Ele registrou a história do povo. Ele foi a pessoa que Deus escolheu para arrancar o povo do maior império da época, o maior império que existia naquele tempo, que foi o maior império por séculos e séculos, que foi o Egito, poderosíssimo. E meus irmãos, Moisés foi lá, encarou o faraó, encarou o exército, encarou todo mundo, arrancou o povo de lá com um braço forte, com poderosa, porque ele sabia que Deus estava com ele. Em nenhum momento Moisés, ao fazer essa obra extraordinária, ele bateu a mão no peito dizendo: olha, mas eu sou demais, eu sou o cara, olha só o tanto de gente que eu tirei lá no Egito, olha só o tanto de gente que me segue. Em nome do Senhor, eu sou demais, eu sou muito bom, eu sou inteligente demais, eu falo muito bem, eu consigo articular muito bem. Em nenhum momento Moisés faz isso. Pelo contrário, ele tinha tanta consciência. Ele tinha tanta consciência que ele dizia assim: cantai a quem? A Moisés? Não, cantai ao Senhor, que triunfou gloriosamente. Êxodo 15, versículo 1. Meus irmãos, em nenhum momento Moisés chama as pessoas para olharem para ele. Em nenhum momento Moisés ali traz glória para ele. Em nenhum momento Moisés tem ali o coração ali, bate a mão no peito, com o coração inchado, dizendo: olha, eu sou muito bom, eu sou excelente, eu sou estrategista, eu sou um ótimo político, eu falo muito bem, meu discurso é extraordinário. O faraó tremeu nas bases, o exército caiu no meio do mar. Olha só quanta coisa eu fiz, porque se não fosse eu, Deus não teria feito nada disso. Nunca saiu uma palavra dessa da boca de Moisés. Pelo contrário, ele tinha tanta consciência que ele dependia de Deus, que no momento em que Deus chegou para ele, lá em Êxodo 33:3, Moisés: eu não vou subir com o povo. A resposta de Moisés foi no versículo 15: não nos faça subir este lugar, se a tua presença não for conosco. Deus, se o Senhor não estiver conosco, não nos deixe sair daqui. Meus irmãos, não sou eu, não é a minha capacidade, não é a minha habilidade, não é o meu dinheiro, não é o meu discurso, não é a minha força, é o Senhor, é o Senhor. É tão fácil nós acharmos que somos muito bons, é muito fácil nós cairmos ali na soberba e com orgulho, é muito fácil. Eu acompanho um pastor Gustavo, quando ele era seminarista, estava noivo, ele recebeu um convite para pregar em uma igreja, em um ginásio lá em Londrina. Meus irmãos, pensa num seminarista humilde demais. E ele, quando recebeu esse convite, ele pensou assim: Deus vai me usar demais para pregar nesse dia, porque eu sou muito humilde, eu tenho muito orgulho da minha humildade.
quando terminou o culto, eles saíram dali arrasados, triste. Não aconteceu nada, porque Deus resiste ao soberbo. Interessante que a sua noiva que estava com ele, Deus havia usado ali com tanta glória, com tanta graça, porque no coração dela havia essa certeza. Ele ainda tentou dar uns glória a Deus, o povo, aleluia, para poder tentar movimentar as pessoas, porque ele estava perdido, ele falava, olha para o irmão que está do seu lado, diz glória a Deus. Ele saiu dali triste, mas a sua noiva, ela saiu dali com tanta graça, porque Deus havia usado com tanta graça, porque nela havia essa convicção, Deus, se o Senhor não fizer, nós estamos perdidos, Deus, se o Senhor não agir, a gente não é nada. Por quê? Porque Jesus disse que felizes são os humildes de espírito. Felizes são esses que reconhecem que tudo vem de Deus, que depende de Deus, e reconhecem que é Deus que faz. Sabem que é Deus que abre as portas no seu trabalho, se você hoje tem um emprego, não porque eu estudei e eu tenho um bom emprego. Não, foi Deus que te deu saúde para você ter esse emprego. Ah, mas eu comprei uma casa porque eu juntei dinheiro o ano todo. Não, foi Deus que te deu saúde para você poder trabalhar, poder comprar essa casa. Eu casei muito bem porque eu sou bonito e inteligente? Não, foi Deus que te deu a sua esposa, o seu esposo. Eu sou pai, eu sou mãe, por quê? Porque foi Deus que deu. Eu não consegui ir para tal lugar, não consegui fazer aquela viagem. Deu glória a Deus, meus irmãos, porque foi Deus que fechou as portas. O humilde de espírito, ele reconhece que tudo tem a ver com Deus e nada tem a ver com ele mesmo. Por isso que Jesus disse, felizes são esses, porque Deus está perto deles. Deus habita com eles, Deus traz salvação a eles, eles é que são felizes. Felizes os humildes de espírito. Meus irmãos, eu já estou terminando. Eu não vou caminhar aqui em todas as bem-aventuranças, senão a gente só vai sair aqui meia-noite. Vou pular logo para a última, e Mateus 5, versículo 10. Diz assim: felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, é interessante que a primeira bem-aventurança fala sobre o reino dos céus ser dado aos humildes de espírito. E agora as bem-aventuranças terminam dizendo que o reino dos céus é dado aos perseguidos por causa da justiça. Como assim? Como que uma pessoa perseguida ela pode ser feliz? Nós só vamos entender essa perspectiva de Jesus se nós formos para o Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 e 19. É aqui que nós vamos entender essa perspectiva de Jesus. Por que que o perseguido da justiça ele é feliz? Diz assim: se o mundo odeia vocês, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu deles os escolhi, por isso o mundo odeia vocês. Meus irmãos, em outras palavras, Jesus está dizendo aqui, se você está sendo perseguido por causa da justiça, isso significa que você não pertence mais ao diabo, e você agora pertence a Jesus, e ele está com raiva de você, ele coloca pressão sobre a sua vida, dizendo, eu tenho que te destruir, porque você não é mais meu. Por isso Jesus se volta para essas pessoas e diz, olha, se você está sendo perseguido por causa da justiça de Deus, da palavra de Deus, da bondade de Deus, saiba, levante os seus olhos, porque é sinal que você já não é mais, você não pertence mais às trevas, você agora pertence ao Senhor, você agora é filho dele, ele te arrancou do império das trevas, ele trouxe você para ele, e você agora é filho dele. É uma perspectiva tão diferente da nossa. Se as pessoas, meus irmãos, elas falam mal de você, porque você
sua santidade, por causa do seu posicionamento ali em favor da verdade. Se as pessoas falam mal de você e tentam cancelar você porque você é de Jesus, ele disse: isso é sinal que você é de Deus. Ele arrancou você do inferno. Isso é sinal que você não é mais de Satanás. Você agora pertence a Deus. Essa é a perspectiva de Jesus. É tão diferente da nossa. Essas pessoas, meus irmãos, elas estão rumando para os céus. É importante eu e você saber que nós estamos aqui apenas como peregrinos e forasteiros. Nós estamos de viagem, nós estamos morando aqui com as malas nas mãos. Nós estamos indo para casa. Isso me faz lembrar a história de um missionário que ficou 30 anos no campo. Se você conhece essa história, finge que não conhece. É a história de um missionário que ficou 30 anos no campo. Ele voltou para casa de navio, porque naquela época não havia avião. Quando o navio atracou no porto, ele viu uma banda, ele viu uma multidão, e ele disse: Deus, obrigado. Cheguei em casa, meu povo, minha família, a igreja veio me ver. Obrigado, Deus. Ele colocou um paletó. Quando ele começou a descer a rampa do navio, tinha algumas pessoas na frente dele. E ele percebeu que aquela banda, aquela multidão seguia uma outra pessoa, era um político que estava ali no navio. Quando ele chegou no porto, não tinha ninguém. Ele ficou triste, abaixou a sua cabeça e disse: Deus, eu te segui por tanto tempo e não tem ninguém aqui para me receber. Eu cheguei em casa, não tem ninguém para me receber. E quando o Espírito Santo tocou, ele disse: olha, você não chegou em casa, existe uma festa esperando você, você ainda não chegou em casa, nós estamos esperando você ainda não chegou em casa. Meus irmãos, os cristãos do primeiro século, eles tinham tanta consciência disso, dessa perseguição ali por causa da justiça, de que eram simplesmente peregrinos e forasteiros nessa terra. Eusébio de Cesareia, eu tenho aqui um exemplar. Eusébio de Cesareia, que viveu ali no século IV, ali entre os anos 270 a 350 depois de Cristo. Ele registrou como era a vida daqueles cristãos ali no primeiro, segundo e terceiro século. É muito bom nós voltarmos a essas fontes antigas, porque eles estavam muito mais perto de Jesus do que nós. Eles estavam muito mais perto daquela igreja que estava nascendo com a pregação do Evangelho do que nós. Nós estamos há mais de 2000 anos, tanta coisa aconteceu. Eu vou colocar aqui para que vocês possam acompanhar junto comigo. Eusébio registra: os cristãos dos primeiros séculos compreenderam essa realidade da nova vida em Cristo. Eles se alegravam quando eram odiados, perseguidos, torturados e mortos pelo mundo. Eusébio de Cesareia testemunhou, abre aspas, declararam-se cristãos, sem se inquietarem por causa dos tormentos, nem das diversas espécies de suplícios aos quais se expunham, mas falavam com inteira liberdade, corajosamente, da religião do Deus do universo, e recebiam alegres, risonhos, memorados a sentença final de morte, cantando hinos e dando graças ao Deus do universo até o último suspiro. Eles sabiam, se fecharmos os olhos aqui, vamos abrir os olhos lá. Eles sabiam que eram de Deus e voltavam para Deus. Eles tinham a consciência de que esse mundo não era o seu lar. Antes aqui eram apenas peregrinos e forasteiros. Davam graças a Deus porque sabiam que ao passarem dessa vida para outra, abririam seus olhos no céu. Ao receber a sentença de morte por causa da fé, receberiam a coroa da vida por causa de Cristo. Se eram perseguidos no mundo, seriam seguidos nas moradas eternas. Eles viviam
a antecipação da felicidade na terra por causa da promessa da felicidade eterna nos céus. Eles viveram ou perseguidos por causa da justiça, reconhecendo: Deus, obrigado, que privilégio sofrer por causa do seu nome. Meus irmãos, é por isso que Jesus voltou para esse grupo de pessoas e disse: vocês são felizes. No que isso é sinal que vocês são de Deus? Felicidade. Aquela terceira pergunta, se você quiser responder agora. Felicidade, na perspectiva de Jesus, é tão diferente da perspectiva desse mundo sem Deus. Eu não sei você, mas eu escolho ficar na perspectiva dele. Jesus disse: quando isso acontecer conosco, levante seus olhos, exultem, dê glória a Deus, porque a redenção de vocês está muito mais próxima. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Convido a Ana Silvânia, convido o pastor, convido a igreja a ficar de pé. Nós estaremos cantando o hino